Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Verso 14: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite na Tua casa, e precisamos, Senhor, compreender as verdades do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, meu Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nos revele, meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo nessa noite. Que a Tua mão, Senhor, continue estendida, meu Pai, sobre o Teu povo, e que o Teu Espírito, meu Pai, tenha total liberdade nesse lugar. Que nesse momento, meu Pai, enquanto a Tua palavra é ministrada, se tem alguém, Senhor, nesse auditório, meu Pai, nessa noite ou em casa, sentindo alguma dor, meu Pai, que o Teu Espírito entre, Senhor, com cura, meu Pai. Se tem alguém, Senhor, nesse momento, meu Pai, aflito, meu Deus, por algum problema ou com alguma preocupação, que o Teu Espírito traga consolo. Meu Pai, que o Teu Espírito esteja, Senhor, confirmando a palavra que é pregada nessa igreja, através dos sinais e dos prodígios, que foi o Senhor mesmo quem prometeu. Nós estamos aqui confiantes na Tua palavra, confiantes na Tua verdade, Deus. Desce, meu Pai, em nosso meio mais uma vez, com a Tua glória, Senhor, com o Teu peso, meu Pai, e faz com que o mundo, Senhor, veja que o Teu Espírito, Ele é vivo, que o Teu Espírito, meu Pai, Ele age, que o Teu Espírito, Senhor, Ele não está morto, mas que o Teu Espírito está no meio do Teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, um dos primeiros ministérios que eu conversei foi com Bruno e Idriele, e eles tinham um ministério que chamava Ministério da Família. E eu disse a eles: olha, vocês vão mudar o nome. Eu quero que vocês chamem agora de Ministério de Casais, porque a família é toda a igreja reunida. Porque a família, nós temos o Ministério de Crianças, o Ministério de Jovens, mas e quem cuida do casal? Não dá para um ministério cuidar da família, compreendendo que a família são vários setores, mas um desses ministérios ele vai cuidar do relacionamento específico entre o casal. E a igreja é a reunião do Ministério da Família. A família se reúne aqui. E eu vejo, queridos, dentro dessa visão, que a Bíblia, no verso 9, começou falando exatamente sobre isso. Essa é a história da família de Noé. Por que eu estou destacando isso para vocês nessa noite? Porque quando eu quero que você entenda, nós vamos tirar algumas lições desse texto. Quando a gente lembra da arca, a arca a gente só lembra de quem? De Noé. A Bíblia fala que quem era justo aos olhos de Deus? Noé. Mas quem entrou na arca? A família de Noé. Eu quero que você entenda que Deus ele tem um projeto e um propósito para a família. Deus tem um projeto e um propósito mas para Deus chegar na sua família, Ele precisa de você. Amém? Para Deus chegar na sua casa, para Deus chegar no meio dos seus parentes, Ele precisa de você. Às vezes a gente prega, para tantas pessoas do lado de fora, a gente na igreja é uma bênção, mas às vezes dentro da nossa própria casa, nós estamos dando mau testemunho. A gente, na igreja, quem olha para a gente vê o fogo aceso, mas quando a gente chega em casa, chega só a cinza. Ainda apaga o fogo de quem chegou aceso. E nós temos nessa noite, irmãos, que tomar cuidado com algumas coisas. Por quê? Porque Deus estabeleceu como primeiro ministério na minha e na sua vida, antes da igreja, veio a família. E eu vou lhe mostrar por quê. A família
foi destacada aqui nesse versículo 9, quando Deus não contou a história de Noé. Essa é a história de Noé, podia ser, né? A história de Noé. Noé era bonzinho, Noé andava com Deus, e Noé fazia, e Noé acontecia, mas essa não é a história de Noé. A arca não é mais a arca de Noé, mas você vai agora mudar, é a arca da família de Noé, porque Noé não entrou sozinho na arca. Queridos, para nós entrarmos nessa ministração, eu vejo duas coisas que vai lhe encorajar dentro desse tema que nós vamos tratar. A primeira é que há coisas que são decididas no céu e que elas não vão ser reveladas na terra até que Deus ache alguém segundo o seu coração. Deus já havia decidido o que ia fazer. Você pega o versículo 5, nós estamos no capítulo 6, antes da história da família de Noé, você vai ver o capítulo 6, o verso 5. É Deus, não tem Noé na história aqui ainda. Quem está falando é Deus. A Bíblia vai dizer, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado, capítulo 6, verso 5, e que toda a inclinação dos seus pensamentos era somente e sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Verso 7. Disse o Senhor. Irmãos, quando disse o Senhor, já decidiu. Já está decidido. Deus disse. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra liberada, meu irmão, é igual uma flecha atirada. Ela não para até que encontre o seu alvo. Disse Deus. Meu irmão, Deus falou, já foi. A decisão do mundo antigo, o que ia acontecer com o mundo antigo, já está decidido aqui no verso 7. Disse Deus, farei desaparecer da face da terra o homem, os homens e também os grandes animais, pequenos e aves do céu. Arrependo-me de havê-los tê-lo feito. A destruição do mundo já estava decretada. O mundo do espírito, as coisas são decididas lá. Depois que elas são decididas lá, elas se manifestam aqui. Como é que a Bíblia diz? Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Não tinha mundo ainda, mas no mundo do espírito já estava decidido. Já se sabia o que ia acontecer, já sabia quem ia vir. João está em visão, né? João está em visão no céu. Ele está vendo tudo acontecer, ele vendo a coisa no futuro. Ele estava ali tendo uma visão do futuro, no céu. E os livros ali, ninguém era digno de abrir, até que ele diz que viu o Cordeiro de Deus, que foi morto, e houve alegria no céu. Só que aquele momento que João vê no futuro, a Bíblia já fala dele como se fosse no passado. Aquele momento já tinha acontecido antes da fundação do mundo. João vai para o futuro, tem uma visão do futuro e vê acontecer no futuro o que a Bíblia diz que já aconteceu no passado. Imagine a gente tentando compreender o que acontece no mundo do Espírito. O Cordeiro de Deus já morreu antes da fundação do mundo. João tem uma revelação do futuro e vê um momento em que o Cordeiro de Deus se manifesta no céu. Isso, irmãos, traz para a gente uma necessidade da gente viver e ser encontrado por Deus. Observe, nós precisamos ser, preste atenção nisso, nós precisamos ser encontrados por Deus. Porque a Bíblia diz que parece, a sensação que a gente tem é que Deus que está longe, e está muita gente tentando buscar Deus e não está conseguindo. A sensação que a gente tem é essa. A gente está na igreja, todo mundo clamando, todo mundo orando, todo mundo... E cadê Deus? Deus está longe, a gente está tentando, chegar em Deus, e é difícil acessar Deus. Só que quando você vai ver isso, é igual a história aí do Cordeiro, que é toda invertida. Quando a gente vai ver, pela visão de Deus, a Bíblia diz que é ao contrário, que Deus está buscando. Ele está à procura. E como é esse negócio que a gente procura de cá, e lá a gente não se encontra? E eu acho que alguém está procurando no lugar errado, não é não? Porque na hora que você procura quem está lhe procurando no lugar certo, não tem como não se encontrar. E qual é essa verdade? Como é esse encontro? A Bíblia diz que Deus encontrou Noé
porque Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ah, pastor, mas a época de Noé era fácil, né? Eu queria ver se fosse hoje. É ao contrário. Eu acho que na sua época está mais fácil ser justo e íntegro do que na época de Noé. Porque Deus buscou sobre toda a terra e só achou ele. Será que o tempo dele era melhor ou era pior do que o seu? Mas o que eu quero lhe dizer, na segunda verdade desse texto, é que o primeiro, que as coisas acontecem primeiro no mundo do Espírito, para depois se manifestar na terra. A segunda é que você precisa ser encontrado por Deus, mas para que você seja encontrado por Deus, você precisa estar alinhado com os propósitos de Deus. E ainda que o mundo inteiro esteja desalinhado com Deus, se você for a última pessoa da terra que estiver em alinhamento com Deus, eu vou lhe dizer um negócio: Deus vai lhe encontrar. Porque se Deus encontrou Noé, por que Ele não vai encontrar você? A gente busca, vamos buscar, amém, irmão, buscar é bênção. Mas será que eu estou pronto para encontrar? Você já pensou, já parou para pensar nisso? Esse encontro de Deus, Deus encontrou Noé. Qual foi o testemunho que a Bíblia dá de Noé? No meio de tanta sujeira, de tanta podridão, que Deus disse: olha, acabou, não dá mais para seguir com o mundo do jeito que está. Eu fico tentando imaginar, irmãos, porque o mundo que a gente vive hoje não está fácil. Eu não sei nem se pegaram Lázaro. Já pegaram, eu estava fora, passei uma semana assistindo televisão, sem ver nada. Não pegaram ainda não? Até um tal de Lázaro aí apareceu. Está o exército, a polícia, todo mundo atrás desse homem. Ninguém acha Lázaro. Eu acho que é a primeira vez na história que aparece um Lázaro desse, né? Sangue de Jesus. Lázaro não está só, não. E aí, meu irmão, a gente está vendo tanta coisa terrível acontecendo. Você pega o noticiário, meu irmão, tá dando nojo já o mundo. É morte todo dia, tiro todo dia, estupro, homicídio, infanticídio, feminicídio. Já estão inventando um nome novo para os crimes, porque cada vez os crimes vão... Né? Antes tudo era homicídio, agora já tem feminicídio, já tem não sei o quê, porque tem que inventar novo nome para os crimes, porque é crime demais, não dá mais para botar tudo na vala comum, não. Já estão tendo que inventar nome novo para os crimes. Irmão, uma destruição no mundo, pedofilia e não sei o quê, e tanta perturbação, e a gente vendo ainda que Deus ainda está tendo paciência com esse tempo. Meu irmão, se Deus perdeu a paciência com o tempo de Noé, que inferno na terra não estava acontecendo naquele período? Você já pensou? A gente olha às vezes aqui, olha que tem lugares ainda piores do que a casa da gente, né? Você vai ver o mundo aí afora, outros países, você ainda vê realidades muito piores do que a nossa. De miséria mesmo, de fome, de violência, de tudo que você pensar. E Deus ainda está tendo paciência. Se Deus perdeu a paciência com esse povo de Noé, irmãos, como é que não estava a maldade e a violência desse povo, ao ponto de Deus dizer: acabou, vou destruir o mundo por causa do homem. Deus olhou a natureza toda, para destruir o homem vai ter que destruir os animais, vai ter que destruir tudo, mas não tem jeito. Por causa do homem, eu vou destruir tudo. A sentença foi dada, mas Deus encontrou Noé. Não foi Noé que encontrou Deus. Noé já andava com Deus. Olhe bem, preste atenção. Noé era homem justo. Esse é o testemunho que a Bíblia dá dele. No verso que a gente leu aqui, 9. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava, mas agora Deus encontrou Noé. Deus encontrou Noé. E quando Deus encontra Noé, irmãos, Deus começa agora a revelar a Noé coisas espirituais que estavam ocultas aos seus olhos. Já havia uma sentença de morte, já havia uma sentença de destruição, já havia sido decretado no mundo do Espírito o fim de todas as coisas. E não tinha mais jeito.
Mas quando Deus encontra o homem, Ele revela ao homem segredos escondidos que está no mundo do Espírito. Tem uma revelação na Bíblia que, para nós que lemos, ela é muito superficial, mas ela me choca, ela me causa assim um espanto, porque eu tento entender o que foi que aconteceu ali. A Bíblia diz que tinha 2 ladrões na cruz, todos os 2 estavam próximos a morrer, mas, meu irmão, eu me coloco ali naquela cruz. Se eu tivesse ali, meu irmão, com uns pregos na mão, uma dor do inferno, e todo atribulado, perturbado, e dissesse que Jesus estava do lado, irmão, minha pergunta a ele: ô Jesus, quebra a minha aí, meu irmão, perdoa meu pecado, dá um jeito desses pregos apodrecer, e eu vou descer daqui, mas eu não vou perturbar mais não vou roubar mais, não vou... irmão, é verdade, eu acho que eu ia pensar isso. Eu acho que eu pendurado na cruz, se dissesse: olha, Jesus está do seu lado, você ia pedir o quê? Ô Jesus, me tire daqui que o negócio está apertado aqui. Está ruim para o senhor aí, mas o senhor disse que vai para o céu, né? Então, mas pelo menos me tire daqui, que eu não sei para onde é que eu vou agora, parece que eu estou indo para outro lugar, mas me libere, me tire desse negócio. Como é que o cara, meu irmão, em meio... Tem uma música, né, de Sérgio Lopes, que diz assim, a revelação que ele teve. Ele diz assim, que quando o ladrão olhou para Jesus, isso é a expressão dele, é o sentimento dele, porque não está na Bíblia, né? Mas ele diz, em meio a tanta dor, tentando me dizer, né, eu lhe escolhi, filho meu. E que sentimento foi esse que aquele ladrão recebeu, que quando ele sentiu o amor de Deus, tudo o que ele queria era permanecer ao lado de Jesus. Porque ele diz: quando o Senhor entrar no seu reino agora, lembre de mim. Não precisa mais me tirar da cruz, eu não quero mais viver nesse mundo. Irmão, que nível de revelação espiritual esse cara teve? O que é que ele viu que eu não vi, que você não viu, mas que foi maior do que a dor dele, foi maior do que o sofrimento, foi maior do que a vergonha e do que o interesse de permanecer vivo? Eu não precisa mais me livrar daqui da cruz, mas eu quero que o Senhor me lembre de mim quando entrares no teu reino. Que visão foi essa que ele teve do mundo do Espírito? Coisas espirituais, irmãos, que estão aí, sentenças que já foram decretadas e que o mundo está caminhando para a destruição. Mas quando Deus encontra Noé, exatamente o que ele disse em cima, ele revela a Noé. Ele disse a mesma coisa: a terra está corrompida, verso 11, aos olhos de Deus, cheia de violência, a humanidade. Disse agora Deus a Noé. Antes, Deus falou, disse Deus. Então o Senhor arrependeu e disse o Senhor. Mas ele disse a quem? Disse a ele mesmo. Deus conversa com ele mesmo, viu, irmão? Porque Deus não é um só e nem é maluco. Deus conversa com ele mesmo, porque Deus é plural, né? É o Pai, o Filho. Você vê no começo, façamos, ele está conversando com quem? Ele conversa com ele mesmo, com a família dele, né? Deus tem a sua própria família. O Pai, o Filho, é a família de Deus. Deus também tem família. A família de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. E aqui Deus conversou também com ele mesmo, disse o Senhor. A palavra de Deus foi liberada. Que a gente sabe que a palavra de Deus é Jesus. Foi liberada. Vou destruir a terra. Só que Deus agora olha para a terra e encontra um homem justo. Um homem que andava com ele. Deus ainda não tinha dito nada a ele. Não tinha falado com ele. Mas ele andava com Deus. A terra estava corrompida, mas ele era justo. A terra vivia na perversidade, mas ele era íntegro. O povo da sua geração era desonesto, mas ele era honesto. Ele não tinha ninguém para ele copiar o exemplo. Ele não tinha ninguém para ele colocar ali os seus olhos e dizer: não, eu vou seguir os passos de fulano de tal. Tanta gente, irmãos, que está caindo na igreja e cai no evangelho e quer botar culpa nos outros, né? Ah, meu irmão, eu caí porque eu andava com um fulano de tal, e aí essa pessoa depois me enganou, e eu não esperava isso, porque ele era um líder, ele era... E a gente às vezes, irmão, vai botando culpa nas pessoas pelos nossos problemas. Não ia botar culpa em quem? Se todo mundo estava castigado, todo mundo já estava destinado à destruição. Ele ia dizer o que a Deus? Ah, Deus, o Senhor está me contando no meio aí desse povo, eu estou indo também para a destruição, porque eu não tinha ninguém para olhar. Ele não tinha ninguém, mas ele fez a parte dele.
Às vezes o nosso problema é que a gente começa a medir o nosso nível pelo comportamento dos outros. Ah, meu irmão, se o irmão também não lê a Bíblia, eu sei que fulano também não ora, por que só eu que vou orar? Porque na hora que Deus procurar alguém, Ele vai achar quem anda com Ele. Já andava com Deus antes de Deus procurar. Ele já andava com Deus antes de Deus decidir destruir o mundo. Mas agora veio a sentença, vai destruir todo mundo. E Noé está onde? No mundo. Como é que Deus vai destruir alguém que anda com Ele? O que foi decidido no céu, agora foi revelado na terra. Porque antes Deus disse a Ele mesmo: vou destruir o mundo. Só que agora o verso 11 vai dizer: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos. Mas no verso 14, Deus vai dizer: mas você, porém, fará uma arca de madeira. Preste atenção, irmãos. Temos tempos que a Bíblia fala, por exemplo, na vinda de Jesus, quando Jesus nasceu, a sua primeira vinda. A Bíblia diz que era um tempo também terrível. Estava corrompido todo o sistema religioso, as pessoas vivendo de forma totalmente desconectada da verdade, que é necessário que, a Bíblia diz, foi necessário que viesse o amigo do noivo, para que Deus não ferisse a terra com maldição, convertesse o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O Espírito de Deus se manifestou em João Batista. E a Bíblia diz que quando João, cheio do Espírito Santo, começou a falar, foram muitas pessoas que se arrependeram e se batizaram, se arrependendo dos seus pecados, porque já tinham aí quase 500 anos que Deus não falava nada. Não tinha manifestação de Deus. Tinha culto, tinha louvor, tinha a parte administrativa da igreja, tinha mudança de cargo, tinha tudo. A igreja não parou de funcionar, mas não tinha mais Deus dentro da igreja. O templo continuou aberto, as pessoas continuaram indo no templo, continuaram orando a Deus, continuaram fazendo seus sacrifícios, mas Deus não estava mais no templo. Não tinha mais manifestação de Deus. E o povo não percebia isso. Eles não se dão. Mas aí você pergunta, e no meio disso, pastor, será que tinha alguém ali? Tem coisas, rapaz, na Bíblia que mostra a gente que Deus, Ele olha com cuidado. Você não é um no meio do rebanho. Você não é um no meio da humanidade. Deus sabe quem você é. Ele lhe conhece. Nada passa escondido aos olhos de Deus. Nada. A Bíblia diz que tem um homem que está no templo, quando a criança chega, um homem justo, temente a Deus, no meio daquela geração. Mas não era o sacerdote que mandou matar Jesus por inveja? João Batista não chamava eles de raça de víboras? Jesus também não condenou os mestres da lei, os fariseus? Pois é, mas no templo tinha um homem que esse era diferente. Pergunta para você, não precisa responder. Você é igual ou você é diferente? Você tem que saber qual é o seu referencial. Porque se o seu referencial é Cristo, eu vou lhe dar uma notícia, você vai ser diferente. Aonde você chegar, você vai ser diferente. Por quê? Porque o mundo está corrompido. O que está aí fora, o que está acontecendo aí fora, é a manifestação do espírito do engano, do espírito de Satanás. E o que é que tem aí fora? Roubo, engano, violência, prostituição. E o que é que o Espírito de Deus faz na sua vida? Ele traz paz, amor, honestidade. Está aqui. Era íntegro. Noé, ele era íntegro. Noé, ele era justo. O que é que a Bíblia está dizendo? Noé, ele era diferente. Não era igual à maioria. O homem chega, recebe a criança e diz: ai Deus, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram. Deus não falou para todo mundo. Não tem profecias abertas para toda a nação. Mas com aquele homem Deus falou. E ele sabia o que ia acontecer. O que já estava determinado no mundo do Espírito foi revelado a ele. Como? Eu não sei. Mas ele já sabia. E estava no templo só esperando se cumprir a profecia, o que Deus falou especificamente para ele.
Às vezes a gente está na igreja esperando que apareça aqui alguém, e aí começa a revelar e falar, e aí Deus vai falar com todo mundo, mas por que você ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus na sua casa? Por que você ainda não aprendeu a ser direcionado por Deus? Ou seja, melhorando a pergunta, por que você ainda não aprendeu a andar com Deus? Entende? Ah, pastor, mas eu sou cheio de dons espirituais, o senhor precisa ver. Me dê esse microfone aí para eu subir, que o senhor vai ver aqui. Vou dar um show aí em cima, vou dar uma capoeira aqui invertida, que o senhor vai... A igreja vai ficar aqui dilatada, né, com o movimento aqui que eu vou fazer. Vai ser um movimento aqui pentecostal. Eu tenho todos os macetes aqui. Eu tenho um oratório e Deus e me revela, e eu revelo a vida de todo mundo aqui. Amém, irmãos. Mas a pergunta é: e o que está sendo revelado no céu a respeito da sua casa e da sua família? Está chegando primeiro para você? Porque Deus fala abertamente ao seu povo, fala abertamente à igreja, mas tem coisas que Deus precisa tratar com você. E você está atento ao que Deus está falando para você? Ou você não tem andado com Deus? Porque Deus, Ele anda procurando quem quer andar com Ele. Achou um homem no meio de toda a humanidade, mas tinha um. E Deus acha esse um. Mas toda a liderança está corrompida, mas tem um lá que Deus disse: olha, meu filho, fique aí, porque você ainda vai ver o Messias. Quando ele pega a criança, ele diz: agora o senhor pode me despedir em paz, porque eu já cumpri a minha missão. Em tempos, irmãos, difíceis, em tempos de seca espiritual, se eu puder chamar assim, em tempos de escuridão total, ainda assim tem pessoas que não se corrompem. Ainda assim, tem pessoas que mantêm a sua posição de integridade, de justiça, de honestidade, e são essas pessoas que Deus vai procurar para quê? Aí eu vou lhe dizer, para garantir descendência. Porque nós começamos falando que a arca não era de Noé, mas era a arca da... Por quê, pastor? Porque quando Deus revela a Noé, preste atenção, o que estava no céu, Ele revela na terra, foi para salvar Noé. Só Noé? Para salvar Noé e a sua família. Por que salvar Noé e a sua família? Você já observou que depois que Noé saiu da arca, ele não teve filho? Qual o propósito de Deus salvar só Noé e a mulher dele? Se depois que abrisse a arca, ia morrer Noé e a sua esposa, e eles não teriam mais filhos. Ia adiantar o quê? Deus não queria só salvar Noé daquele momento, mas queria que a descendência de Noé povoasse agora toda a terra. Irmãos, quando você entende isso agora em um plano espiritual, e você transporta essa mensagem para a realidade de Cristo, você começa a ver agora uma outra verdade. Você começa a ver algumas coisas, porque Cristo, quando Ele vai aos céus, Ele deixou o seu Espírito, e o seu Espírito ficou sobre os seus discípulos, para que esse Espírito se multiplicasse, para que esse Espírito povoasse de novo a terra, porque a terra também estava corrompida, o povo estava afastado de Deus. E agora os discípulos, cheios do Espírito Santo de Deus, começaram a falar abertamente de Jesus e converter de novo aquelas pessoas para Deus. De que forma? Através do novo nascimento. Começaram a nascer novas pessoas de novo. Todos estavam mortos em seus pecados. Pelo Espírito de Deus, agora começaram a gerar novas vidas. Mas de quem? Da descendência que Cristo deixou. Ele não deixou uma descendência física, mas Ele deixou uma descendência espiritual, para que todos, assim como nasceram em Adão e ganharam essa vida humana que nós temos, você pudesse agora experimentar um novo nascimento no Espírito e ter uma vida eterna. Ele trouxe uma verdade que estava no mundo do Espírito e manifestou na terra. Qual é essa verdade? A verdade
de que a destruição desse mundo, mais uma vez, já foi decretada por Deus. A verdade de que todos aqueles que morrem e que não nasceram de novo, aqueles que não receberam Cristo como seu Salvador, esses também enfrentarão a segunda morte. Verdades que foram decretadas no mundo do Espírito e foram trazidas por revelação a esse mundo. Mas Deus não disse a Noé: Noé, suba no monte, fique lá em cima sentado, esperando que a chuva vai vir, a chuva vai passar, você desce do monte e está salvo você e sua família. Foi assim que funcionou. Deus trouxe a revelação do que estava no céu e apresentou a Noé. Só que a partir do momento que ele agora recebeu a revelação, foi preciso que ele e a sua família começassem a trabalhar e a se esforçar. Para quê? Para cumprir o projeto da salvação que Deus deu. Porque a palavra da destruição, ela não voltava mais atrás. Mas Deus criou um meio para que eles pudessem se salvar. Mas se salvar nesse momento não era só sentar e ficar esperando. Era necessário que eles construíssem agora uma arca para que eles entrassem e se salvassem. Não só Noé, mas toda a sua... Porque se não tivesse família, não teria descendência. Aí você ouve o evangelho da salvação de Cristo. E aí agora o que é que eu faço, pastor? Eu vou sentar e vou ficar esperando? Tem um projeto a ser feito. Deus lhe deu um plano de salvação. E muitas vezes, queridos, vai ser árduo esse projeto. Deus já lhe revelou, Deus já lhe mostrou, já lhe disse o que você tem que fazer. Mas pastor, o sol está quente, mas tem que cortar a árvore. Pastor, hoje está chovendo, mas o tempo do dilúvio já está vindo, meu filho. Você precisa continuar construindo. Mas pastor, agora o barco já está pronto, mas o que vem por aí é água. E se não tiver revestido por dentro e por fora, todo o trabalho que você já fez até aqui vai ser perdido. Enquanto você edifica, queridos, a sua vida, você está edificando a sua casa. Enquanto você coloca a sua vida no altar, você está garantindo a descendência, a salvação dos seus descendentes. Você não pode aceitar a perda dos seus filhos. Você não pode aceitar que seus filhos ainda não estejam nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque você está entendendo e aceitando a morte deles. Se você ama tanto os seus pais, você ama tanto os seus filhos. Bom, irmãos, preste atenção. Você já entendeu que passada essa fase dessa vida, você vai estar separado eternamente dessas pessoas que você ama? Você entendeu que depois do dilúvio, só vai restar na terra quem está dentro da arca? E se um dos filhos de Noé desse de brabo e dissesse que não ia entrar na arca? Não entro. Depois do dilúvio ele ia estar onde? Morto. Noé não ia ver mais esse filho. Não adianta Noé sozinho entrar na arca, porque Noé já está velho. Ele não tem mais poder de gerar descendência. Deus viu Noé, mas o projeto é para salvar a família de Noé. O projeto de Deus é para salvar a sua casa. O carcereiro entra no presídio lá de noite, quando vê, meu irmão, tudo arrebentado, corrente no chão, porta aberta. O homem disse: o pau vai cantar aqui, vou me matar logo antes que eu seja torturado. Paulo grita de lá de dentro: ei, meu irmão, não faça isso não, está todo mundo aqui. Ninguém saiu daqui. Os caras tinham caído no couro, irmão, estava com as costas tudo brocada, tudo em carne viva. Cortei meu dedo aqui, doeu que só. Fiquei imaginando as costas desses homens, tudo em carne viva, ensanguentada de noite, latejando, que quando você está com o lugar aberto, fica latejando, queimando, quente, ardendo. E aí a Bíblia diz que ele chama ele e vai pregar agora o Evangelho. Tem momentos na minha e na sua vida, irmãos, que é no meio da minha dor, no meio da sua dor, que quando você está se preocupando com a vida dos outros, Deus está cuidando da sua. A Bíblia diz que o cativeiro de Jó mudou. Enquanto ele orava,
pelos seus amigos, mas é momento de orar pela vida de ninguém? Às vezes, preste atenção, eu quero lhe dar um segredo espiritual aqui. Às vezes eu quero que alguém venha falar de prosperidade aqui na minha vida, se o cara chegar ali na frente com uma Mercedes importada, ou com uma BMW, né? Chegar aqui com um paletó de $10 mil, com cabelo de pica-pau, todo arrumadinho, ou de jogador de futebol, né? Um negócio... Aí chegar aqui com os relógios de ouro. Para me falar de prosperidade, o cara tem que estar cheio de dinheiro. Tá igual o outro que queria me vender remédio para meu cabelo parar de cair, era careca. Eu disse, meu filho, eu vou esperar o seu começar a crescer. Quando começar a crescer, eu compro o produto. Mas no mundo do espírito, as coisas são diferentes. Deus pode dar a uma pessoa a unção de ministrar sobre prosperidade e necessariamente ele não precisa ser próspero. Eu já conheci pessoas que Deus usou para curar as pessoas e morreu de câncer. E aí, estava em pecado? Foi o demônio? Você tem uma passagem na Bíblia que a Bíblia diz, de onde vieram essas pessoas? Né? Foram os mártires que morreram na grande tribulação. No céu, eles foram recebidos com glória, com louvor, mas quando eles estavam aqui na terra, foram executados. Onde estava Deus que não socorreu eles? Para quem estava na terra, pode pensar, meu irmão, mas ali foi, né? Aí adiantou o quê? Dizer que andava com Deus, aí foi assassinado, foi morto pelo Evangelho e Deus não fez nada. Aqui, mas no céu, eles foram recebidos de forma diferenciada. Porque a realidade da terra não é a realidade do céu. O mundo do espírito, irmãos, ele funciona de forma diferente. E se a gente tiver com o olho aqui, a gente não consegue compreender o que acontece lá. A descendência de Noé está aqui. Deus precisava repovoar a terra, não vai destruir Noé, mas não dá para salvar só Noé. Tem que salvar Noé e a sua família. Quando a gente começa a perceber a preocupação de Deus, irmãos, e os detalhes, a gente compreende que Deus tem um projeto para mim e para a sua vida, tem um projeto para a sua casa, tem um projeto para a sua família. E às vezes ele ainda não começou a acontecer, porque eu ou você, a gente ainda também não começou a se mover. A gente às vezes aceita a situação, aceita a condição. É isso mesmo, já tem uma semana orando, e vai chamar quem para vir orar aqui na minha casa? Eu vou chamar aquele casal da igreja, mas eles também só vivem brigando. Eu vou chamar, o exemplo, vou chamar para orar por prosperidade, o cara que está andando de carro 1.0, não quer dizer, irmãos, que necessariamente, como é que estava Jó quando orou pelos amigos dele? Quebrado, falido, duro, enfermo, fedendo, que ninguém queria chegar perto dele. É esse Jó que vai orar por mim? Vocês estão entendendo? Amém. Quando você ora, você está invocando a bênção de Deus. Quem vai abençoar é Deus. Não sou eu, não vem de mim. Se eu estou ministrando prosperidade para você, e você quiser olhar para mim, você está entendendo que o que eu estou ministrando para você veio de mim. Aí eu vou lhe mudar o exemplo. Se você vai tomar uma consultoria, agora olha o exemplo, saiu da dimensão do Espírito e veio para a dimensão, vou lhe dar um curso aqui, meu irmão, de como você ficar rico. E você já ficou rico? Não. Então, meu irmão, esse curso, depois que você ficar, você me ensina. Aí sim. Por quê? Porque as coisas na dimensão da terra, você vai tomar um curso com uma pessoa que vai lhe ensinar como você prosperar, se nem ele sabe como fazer na vida dele? Não, meu irmão, porque agora eu sou coaching, né? Todo mundo virou coaching. Então, tem gente querendo ensinar no mundo físico coisas que nem ele sabe, mas no mundo do espírito é diferente. Por quê? Porque a igreja ela é constituída por pessoas que não são 100% perfeitas. Cada um tem suas falhas, cada um tem seus defeitos, mas Deus deu dom aos homens. E cada um tem o seu dom. Mas eu estou com um problema na minha família, eu quero um casal perfeito para me instruir. Você vai ficar sem ter a sua consultoria. Por quê, irmãos?
quando alguém ministra sobre a sua vida, vai ministrar aquilo que está na palavra de Deus. E quem vai fazer a mudança na sua casa é Deus, é o Espírito de Deus, é o poder da palavra. O problema é que às vezes a gente se acostuma com a situação. O problema é que às vezes a gente perde a noção do risco. O dilúvio vem aí. Pô, já tem quanto tempo esse negócio que Deus falou que esse dilúvio vem? Bora sentar hoje, vamos sentar amanhã. E a gente às vezes se esquece, irmãos, da urgência, de que nós já estamos correndo contra o tempo, de que uma sentença no mundo do Espírito já foi decretada, que nós já estamos entendendo que Jesus pode voltar a qualquer hora, e que há um interesse agora que não seja salvo só você. Foi como Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Não é um efeito automático, você aceita Jesus e a sua casa automaticamente, por tabela, vai ser salva. Mas por quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, porque me leve agora para a sua casa. Foi assim que funcionou. Ele levou Paulo para a casa dele e lá Paulo pregou o evangelho a toda a sua casa. Deus, irmãos, tem um projeto, mas somos nós quem vamos fazer o projeto de Deus. Ele deu o projeto da arca, não deu a arca pronta. Tem coisas que Deus faz, tem outras que nós vamos fazer. E o que cabe ao homem fazer, Deus não vai fazer. Por que é que os filhos de Noé entraram na arca? Por que é que eles acreditaram em Noé se Deus não falou com os filhos de Noé? Por que é que eles se submeteram a trabalhar, a fazer um barco, quando toda a nação não acreditou? Ninguém acreditou em Noé. Os filhos dele acreditaram. Noé pregou, ninguém se converteu, ninguém de fora, mas a casa dele toda foi salva. Por quê? Não, e preste atenção, Noé foi salva, eu vou entrar aqui para ver o que é que vai dar, não. Foi salva, tendo que trabalhar, tendo que dar duro, tendo que cortar madeira, carregar madeira nas costas, carregar bicho, e bota bicho dentro de arca, tira bicho que entrou errado e sai daqui e tribula. Deve ter algum bicho lá que entrou que não era para entrar. Senão Deus não tinha dito a quantidade. Aí conta 7, olha, contou errado aí, conta os bichos de novo. Deve ter sido uma confusão, né, para botar tanto bicho dentro daquela arca. Por que é que eles insistiram e foram? Porque a Bíblia diz que o testemunho de Noé era que era um homem justo e íntegro. Se Noé fosse um cara mentiroso, quem ia acreditar nele? Aí você chega na sua casa e quer pregar o evangelho. Tem credibilidade o que você fala na sua casa? A sua palavra para a sua família tem credibilidade? Porque a primeira pregação que você faz é com o seu testemunho. Antes de Deus falar qualquer coisa com Noé, a Bíblia diz: Noé era um homem justo e íntegro. E aí vem o projeto de Deus para a vida de Noé. Mas não é só para Noé, é para Noé e a sua família. Deus quer salvar você, mas também quer salvar. Crê no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo você, mas antes de chegar na sua casa, tem que chegar em você. Eu quero que meus filhos, eu quero que meu marido seja cheio do Espírito Santo, eu quero. E você já é? Você já entrou pela porta primeiro? Você já começou? Porque a gente quer, irmãos, que Deus faça, a gente quer que Deus faça. Mas e a nossa parte, a gente também está fazendo? O plano é de salvação. O plano é para trazer a família inteira, para gerar filhos, não só filhos físicos, mas filhos espirituais. Mas para isso que aconteça, a gente tem que estar dentro da visão de Deus. 2 Tessalonicenses, do verso 7 ao 10, diz assim: ó, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus. Preste atenção, os discípulos estavam na terra e viram quando Jesus subiu. Foi que os anjos disseram a eles: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele também vai? Aí agora ele vai dizer: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus. Está dizendo agora que é o momento em que ele vai com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus
Noé andava com... Aqui ele está falando dos que não conhecem a Deus. E os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que não estão construindo a sua arca. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirados em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Que revelação é essa aqui? Deus falou no céu, depois Deus falou com Noé. Aqui foi decretado que a terra vai ser destruída. E aqui está sendo revelado agora o que vai acontecer a mim e a você. Ninguém vai poder dizer que não sabia, porque está escrito. Vai acontecer desse jeito. Quando ele vier com os seus anjos. E aí, meu irmão, nós precisamos entender que agora estamos vivendo em um tempo que Hebreus 9, do 13 ao 15, vai dizer: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. O que é que a Bíblia agora está dizendo? A mesma forma, olha, Noé, vou destruir o mundo, mas para você e sua família tem um plano de salvação. Tessalonicenses diz: olha, meu irmão, não tem jeito, Deus vai vir, vai destruir, quando Cristo vier com seus anjos, aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus, aqueles que não andam com Deus, eles serão destruídos. E agora o que é que eu faço? Vem agora o escritor aos Hebreus e nos diz: agora, meu irmão, vocês têm a oportunidade de se salvar pelo sangue de Cristo Jesus, mas esse sangue, você lembre do Egito, não é só para você, mas é para você e a sua casa. Tinha que matar o cordeiro, mas você não podia comer o cordeiro sozinho, tinha que ser a família. Era esse o projeto de Deus: matem um cordeiro, mas o cordeiro tem que ser comido por toda, e o sangue do cordeiro, você passa no umbral da casa, ali dentro vai estar toda a família. Entenda, irmãos, por que é que o diabo está atacando tanta família? Entenda, irmãos, porque hoje é um projeto para que não haja descendência, para que não se gere frutos, para que as coisas parem, porque esse projeto ele é de Deus. Não se conforme com a destruição de ninguém da sua casa, não deixe ninguém fora da arca não, irmãos. Peça a Deus estratégia, peça a Deus que lhe direcione, peça a Deus que lhe mostre uma forma de dizer essa verdade. Mas o que eu quero lhe dizer primeiro é que antes de você anunciar qualquer coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que o seu testemunho é o que vai falar mais alto. É a forma como você lida com as situações, é a forma como você lida com os problemas, que está dando testemunho a quem está vivendo com você. Noé saiu da arca, e o que aconteceu com Noé? Morreu. E agora, a descendência que vai povoar a terra? Os filhos de Noé. Você tem filhos físicos, mas nós também geramos filhos espirituais. Salve a sua família, salve os seus filhos, ore a Deus para que os filhos físicos que Ele lhe deu também se tornem seus filhos. Mas pastor, eu não tenho filho. Não tenho, ou meus filhos já estão todos salvos, graças a Deus. Quantas almas para Jesus esse ano você ganhou? Quantos filhos você gerou? Quantos você conseguiu colocar para dentro da arca? Quantos você lhe chamou para ajudar nesse projeto? Deus está nos despertando. Fique em pé nessa noite.
O Espírito de Deus está nos mostrando uma realidade, uma urgência de um projeto maior. Eu já estou salvo, graças a Deus. E quem vem depois de você? E quem vai dar continuidade ao que você fez? Moisés era um grande líder. E antes de Moisés morrer, Deus disse: olha, Moisés, você não vai entrar na terra. Mas, Senhor, e o projeto? Então nomeie alguém no meu lugar. Tudo bem, vá lá e nomeie Josué. Quem vai dar continuidade ao projeto de Moisés? Josué. Josué chega no final da vida, na terra dele, reúne o povo e diz: olha, quanto a vocês, decido o que vocês vão fazer. Eu vou morrer, eu e minha casa vamos servir, e vocês que se virem. Josué morre, e aí o povo se pergunta: e quem vai continuar agora o trabalho de Josué? Ele não deixou ninguém. Não deixou ninguém. E a Bíblia diz: por não haver líder em Israel, o povo se corrompeu. E cadê a descendência dele, que ele disse que a minha casa vai servir ao Senhor? Se misturou no meio da bagunça também. Por quê? Porque não havia líder em Israel. O Evangelho chegou até você, salvou a sua vida. Você olha para trás, sua trajetória, e você vê quem seria você se Jesus não entrasse na sua história e não mudasse a sua curva. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que não estariam mais casados, não estariam talvez nem vivos nessa noite aqui, se Cristo não tivesse entrado na sua vida, na sua história? Você teria sido vencido pelo vício do alcoolismo, pelo vício da droga, pela prostituição. Qualquer demônio desse aí, meu irmão, já tinha lhe destruído. Você hoje está com a sua vida arrumada, graças a Deus, organizada, prosperando, com seu trabalho, crescendo, criando seus filhos. Mas a pergunta é: quando você morrer, quem vai continuar esse trabalho? Porque ele chegou até você. Alguém falou de Jesus para você. Em algum lugar você ouviu alguém falando de Jesus. E quem vai ouvir falar de Jesus através de você? Não dá para salvar só Noé. Tem que ter alguém que vai dar continuidade ao trabalho. Estamos investindo nas crianças. A igreja abriu uma porta aqui para evangelismo e para culto das crianças, porque logo, logo são elas que vão estar aqui nesse lugar. Mas enquanto é o seu turno, é o seu plantão, você tem entendido o projeto de Deus? A arca não foi feita só para você. A arca não é o seu lugar individual, mas a arca foi feita para conservar o que vai gerar descendência, o que vai gerar posteridade. E Deus conta com você nesse projeto. Comece salvando a sua família, já é muita coisa. Se você conseguir manter a chama acesa dentro da sua casa, já é muita coisa. E depois vá buscar quem está no mundo. Porque eu tenho certeza que esse é um tempo que Deus vai acender o seu fogo mais uma vez. Mas não se preocupe com isso. Porque mesmo em tempos de escassez e de escuridão, Deus sabe procurar quem está andando com Ele, para revelar coisas espirituais. Feche seus olhos, Pai.